Eu tenho uma tia que ela gosta muito de pimenta. E quando ela vinha comer à nossa casa, trazia o frasquinho dela de pimenta, porque a nossa comida era só azeite, sal, quer dizer, aquilo não, para ela não tinha sabor nenhum. E quando a gente vai comer à casa dela, a gente tem que levar o nosso frasquinho de água, porque a comida de água, a gente não sente sabor nenhum. Eu não sei se vocês estão a ver aqui, no fundo, uma analogia interessante para o Clube do Sargento Pimenta. Quanto mais eu me habituo à pimenta, menos sensibilidade eu tenho para a comida sem pimenta. E a comida sem pimenta parece que não tem mais sabor. Se analisarmos ao longo das gerações, se pegarmos numa música rock dos anos 60 e dermos aos roqueiros de hoje, isso é fraco. E se pegarmos numa música de rock de hoje e dermos aos roqueiros, aos nossos avós, ou assim, isto não é música, isto é barulho. Reparem que ao longo de gerações as pessoas foram cada vez mais habituando a pimenta. E o que acontece com as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ou seja, são jovens, o que acontece com essas pessoas é que elas cresceram num berço e numa cultura de rock, onde não podiam ouvir na igreja porque o ancião dizia que não era para um cristão ouvir aquele estilo de música. Iam para casa e ouviam. Ouviam na igreja os hinos e iam para casa e ouviam rock. E o seu paladar musical foi aos poucos e poucos habituando-se à pimenta musical. E hoje quando ouvem breve virá, acham, isso não tem piada, não tem que ser breve virá, breve virá. Agora esta música toca-me. Vocês já repararam que a pessoa começa a ouvir essa música e chega a um ponto e diz, olha, a música foi crescendo, e chegou um momento que ele estava num clima que parecia que Deus estava mesmo ali. Será que Deus estava no princípio ou só chegou naquele momento? Se Ele estava no princípio, por que é que eu só senti naquele momento? Porque o que eu estou a sentir é apenas uma emoção, uma sensação. Porque aquilo está a estimular o meu lado carnal e sensorial. E eu não me estou a perceber. Só que há uma coisa. Este tipo de batidas estimula a produção hormonal e produção de adrenalina e hormonas sexuais é viciante. O que as pessoas começam a ter é um vício no prazer e na sensação que essas músicas causam, que o inário já não causa. Que a música normal, sem pimenta, já não causa. E porquê que isso se passa? Porque não é possível enganar os escolhidos se eles continuarem a ter um culto racional. Eu preciso que o cristianismo, pensa o diabo, que o cristianismo seja emocionalizado. O que é que diz lá? Nos últimos dias serão mais amantes do quê? Dos prazeres do que de Deus. Ou seja, as pessoas querem uma religião que lhes dê prazer, que sejam servidas. Não vêm aqui para servir a Deus, elas vêm aqui para se sentirem bem, porque elas estão habituadas a êxtase em todo lado. Elas assistem filmes que lhes dão emoções e se sentem bem. Elas comem fast food que lhes dá emoções e se sentem bem. Elas ouvem música lá fora que lhes faz sentir algo. E elas não conseguem vir para adorar o Senhor e ouvirem apenas uma música que têm que pensar em Deus, projetar-se e levar-se espiritualmente para Deus. Elas precisam sentir isso. Eu sei do que estou a falar. Eu ainda estou em desintoxicação rítmica. Eu gosto de usar a expressão era viciado em ritmos porque eu não sou mais dominado por isso. Mas muitas vezes começo a ouvir uma música normal, sem dar por isso. Já estou ali e a minha esposa tem que me dar assim umas cotoveladas para eu cair na real. É como um fumador que deixou de fumar, mas ainda tem os pulmões que precisam de ser limpos. Anos são precisos. Só que a juventude e muitos dos que estão agora a chegar à idade adulta, que eu tenho visto aí uns metaleiros já com 40 e tais anos de idade, carecas e cabelo comprido aqui, metaleiros, não é assim que se diz aqui, diz? É metaleiros?
Quem ouve essas músicas pesadas? E o que se nota é que essas pessoas de toda esta cultura, elas têm esta pimenta entranhada no sangue. Agora, uma pessoa que é viciada em uma substância, ela tem duas hipóteses. Ou ela diz, não, eu não sou viciado. Quando eu quiser, eu paro. Isto não me domina. Já ouviram essa conversa? Não, eu já parei de fumar muitas vezes. Não é? Só cada vez que acendo um cigarro, volto a fumar. Ou elas admitem que têm um problema e buscam solução. E agora temos dois caminhos. Ou compreendemos que o motivo por que determinado tipo de hinos não nos toca é porque estamos hipnotizados, dessensibilizados pela pimenta, viciados numa substância, viciados numa promoção hormonal, ou não admitimos isso e queremos transformar toda a música da adoração e do cristianismo. E esse é o objetivo do inimigo.